E um outro ponto que eu acho que também não tem como a gente falar é a questão do ESG, que é um tema que a gente fala em todos os podcasts também, né? ESG é a palavra que aparece em todos. E acho que, em geral, a gente sabe que o mercado de luxo sempre teve algumas questões ali quando a gente fala de sustentabilidade, né? A gente sempre viu ali muitas críticas, muitos conflitos, até por conta da questão de descarte, da forma que as coisas são produzidas, a gente sempre ouviu muito isso. E agora, com o ESG em alta, é uma coisa que os investidores estão se preocupando cada vez mais, os consumidores estão se preocupando cada vez mais também, e, obviamente, as marcas também estão tendo que tomar um cuidado com isso, inclusive as marcas de luxo. Então, a gente vê muitas empresas de luxo se reinventando, até a gente falou de carros elétricos, né, também entra um pouco nisso. E pensando nesse contexto, né, de ESG, de sustentabilidade, isso, em algum momento, pode acabar afetando, né, até o consumo, pensando no ponto de vista dos consumidores mesmo. Isso pode afastar os consumidores dessas marcas no longo prazo, conforme isso vá ganhando mais espaço, né? Isso pode ser um impeditivo, isso pode ser alguma coisa que prejudica essas marcas de luxo, ou essas empresas devem começar a se adaptar cada vez mais? Eu vejo muito mais por essa segunda via, por uma adaptação dessas empresas. Eu concordo plenamente que esse dia é um tema, assim, cada vez mais relevante e de diferentes pontos de vista, seja do investidor, dele colocar critérios ESG na sua decisão de investimento, do consumidor. E, assim, é um consumidor antenado, né? Quando a gente fala de um consumidor do varejo de luxo, assim, muito, muito, enfim, até com uma dinâmica de ver temas globais, de acesso a muita informação. Então, natural que isso comece a ser relevante. Eu acho que com isso, o que vem da questão ESG no consumo é muito mais um consumo racional, assim, ter aquela preocupação do não consumo exacerbado. Eu acho que isso é um ponto que eventualmente poderia vir a ser negativo, mas eu acho que essas empresas muito mais, e a gente tem visto, assim, principalmente de 2020 para frente, quando a gente olha quais foram as grandes adaptações que a gente vê por parte das indústrias de luxo, foi na questão digital e foi na questão ESG também se posicionando de uma forma mais coerente com essa dinâmica, acho que assim, e aí vai o ESG, seja de diversidade, de diferentes pontos, é uma relação muito mais saudável também com a cadeia de produção. Isso é super importante, seja os fornecedores, seja com a matéria-prima. A gente está vendo acho que elas muito mais se adaptarem para estarem em linha com os princípios ESG e atender um consumidor também preocupado com isso, do que propriamente elas serem negativamente impactadas por isso. Elas continuam sendo marcas fortes, com bens de desejo e que ela consegue se adaptar. Não vejo um problema. Acho que tem indústrias que teriam uma barreira de adaptação, seja por parte de qual é a matéria-prima que é utilizada. Aqui acho que não tem nenhuma barreira para elas se adaptarem. Elas conseguem se adaptar e seguir estando na mentalidade do consumidor, fazendo parte sendo um objeto de desejo, mesmo dentro dessa economia sustentável, do consumo inteligente, né? Não é irracional, consumo inteligente, que fala até uma troca, que agora tem muito dessa parte de trocas de bens, de venda de bens que já foram usados, até que é quase o que nada mais é que reciclar, né? Nada mais é do que reciclar, não é só porque não tá destruindo, fazendo outro, não deixa de ser, mas ela se adaptando a isso. Eu acho interessante até que mais esse desejo dos consumidores, né? Porque eles veem que a marca tá se adaptando e como todo mundo agora quer consumir produtos de uma marca que esteja ali nessa linha de ESG, eu acho que isso pode até servir como um ponto positivo, né? Despertar mais o desejo. Você cria um produto que ele atende essas demandas, você cria um produto que atende a esse público e você consegue até capitalizar em cima, esse produto ele foi desenvolvido de forma totalmente sustentável, foi desenvolvido um processo de fabricação completamente diferente, então preciso cobrar um pouco mais caro aqui do consumidor, torna um pouco mais exclusivo.